E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RBcast. Nesse momento, nós estamos aqui com o pastor Cristiano, né, da Sim. igreja IPNV, né? Isso. Seja muito bem-vindo, quero lhe agradecer por você ter aceitado aqui o convite. Queremos que esse dia é um dia muito importante para o reino de Deus e que as pessoas que vão ouvir vão ser alcançadas, né? Creio. E eu quero deixar primeiramente a palavra com o Senhor. Eu te chamar de você, né? Mas é Pode porque chamar de você, não tem problema não. glória a Deus, ó. Quero chamar essa palavra com você, meu amigo, que você possa ficar à vontade e se apresentar para as pessoas e diga seu propósito aqui hoje, seu propósito de vida, se apresente para as pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, né? Estou há um bom tempo aí na Igreja Batista Nova Vida, famosa IBNV aqui de Manso Lima. E nós estamos aqui para falar um pouco do reino de Deus, para edificar vidas, para conversar um pouco a respeito desse evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma e que nos faz entender que o homem não consegue viver longe da presença de Deus. Eita, que benção, rapaz. É, nesse primeiro momento, pastor, o Cristiano, né, eu quero pedir para tu começar, pra gente começar falando um pouco da tua trajetória, né, que te trouxe até o pastoreado e como é que foi tua conversão, como é que foi tua juventude, se já foi dentro da igreja, se não, fala um pouco pra gente dessa trajetória inicial aí. Mas é um pouco do testemunho de vida, né? Sim, isso. Rapaz, eu me entreguei para Jesus, eu tinha 16 anos de idade e achei que estava tudo bem comigo, porque eu não bebia, não fumava, não andava em festa, né? E eu pensei que pecado era só isso, né? Hum, Na minha inocência eu achava que erro era só isso. E quando eu me entreguei para Jesus, eu me entreguei porque eu percebi que eu não estava mais sabendo conduzir a minha vida, né? Então, quando eu cheguei nesse nível de entender que eu não sabia mais conduzir a minha vida, alguém chegou para mim, um missionário na época, que eu acredito que você conhece, né? Missionário Emerson Melo, né? Foi o homem que me ganhou para Jesus. Ele veio em 2004 para Manso Lima e iniciou um trabalho missionário pela Igreja Batista Nova Vida de Cruzeiro do Sul, na qual até hoje nós ainda somos ligados, né? Ainda somos ligados lá. E ele veio e me apresentou esse Jesus e eu entreguei minha vida para Jesus em 2004. E daí em diante, graças a Deus, até hoje a gente se mantém na presença dele, buscando a ele como se fosse no primeiro amor, né? Tem aqueles momentos que você fica lá e cá, aqui, mas graças a Deus a misericórdia de Deus sustentou. Sobre o pastoreado, eu estou hoje com cerca de 21 anos, mais ou menos, que eu me entreguei para Jesus. Foi em 2004, nós estamos em 2025, né? É 21 anos praticamente de ministério. E a minha consagração ela veio ano passado, né? Depois de 20 anos de ministério. Então não hum, foi algo assim, pô, né? agora, no Teve momento. um, teve um tempo, uma jornada de amadurecimento. Dentro desse período eu recebi aconselhamento, eu recebi direcionamento dos pastores, né? E o nosso ministério ele sofreu muitas variações. Em 2004 ele veio para cá como missionário Emerson, final de 2004 para 2005, o missionário Emerson ele teve que abandonar a obra, né? Ele tinha o estudo, tinha família para cuidar, e aí ele acabou que trabalhando nessa área ainda, mas só que em Cruzeiro do Sul, não mais em Manso Lima. 2005 para 2006, eu sempre tive esse desejo de querer tocar aquela obra para frente, né? Sim. E aí, 2005 para 2006, chegou um jovem de Rio Branco, chamado Júnior, né? E foi um dos impulsionadores para a gente reerguer o ministério. A gente sempre se reunia, orava junto, e um dia ele disse assim: Cristiano, bora começar a reunir os jovens na igreja. E a gente começou nessa empreitada com jovens, inclusive na época. A gente ficou muito conhecido na cidade como igreja de menino, né? O pessoal das outras igrejas passavam e dizia que era igreja de menino, porque os mais velhos tinham 17, 18 anos, né? Ah, Aí o público ia descendo na escada. E foi uma época que a gente
conseguiu ganhar muitos jovens. Nós chegamos a fazer culto de jovens no sindicato do Seu Louro, ali dos trabalhadores, com cerca de 120 jovens reunidos, né? Noites temáticas e tal, a gente trabalhava nesse intuito. E a gente foi erguendo esse ministério, né? E Deus foi levantando pessoas e trazendo mais gente para perto da gente, né? Trazendo mais pessoas para ouvir esse evangelho. Mesmo sendo um evangelho pregado por meninos novos, né? Mas homens que buscavam a presença de Deus. E hoje a maioria dos que eram considerados meninos estão lá servindo a Deus. O povo cresceu, né? Com a sua E família, tudo. acabou a fama da igreja de menino. Agora deixa que agora eu ouço, homem. Rapaz, foi uma época de desafio, mas foi uma época de muito crescimento. Para que. Éramos jovens, mas éramos jovens apaixonados por Jesus, de verdade. Glória a E Deus. uma sede, uma fome, era um negócio diferente. A gente era daquele tipo que a gente ia para vigília, né? E terminava a vigília, a gente olhava um para o outro, a gente não tem nada para fazer mais não, bora para o monte orar e para o monte. E a gente ia, as irmãs chegavam lá na igreja com a maquiagemzinha, né? Tudo padrãozinho. No meio do culto, a maquiagem borrava com choro, né? Saía de lá parecendo patati e o patatá, né? Era aquele negócio doido, né? Um mover de Deus sobrenatural, cura, libertação, um mover de Deus e muita presença de Deus. Como até hoje ainda tem, graças a Deus. Tem algo que, assim, eu alegra o meu coração, é ver o mover e o agir de Deus ali, quando a gente se reúne. Ontem nós tivemos um culto, meu Deus, sobrenatural, sobrenatural. Várias pessoas me ligaram hoje de manhã já. Pastor, que culto foi aquele? Eu digo, meu Deus, foi o agir de Deus tremendo lá. Cara, quando Glória a Deus a por gente isso. vê que quando a igreja se reúne, né, Cristiano, em um único propósito, é isso que acontece, né, cara? Desde lá do início, desde o princípio, que é assim, né? Cara, e tu falou sobre a questão do teu início, né? Como é que foi? É bem interessante isso aí, porque eu não sabia desse fato, né? De ser a igreja de menino. E como a gente já falava, a gente fez meio que iniciou um episódio aqui, né? Até que não deu certo. Só que aí no início, no que a gente tentou fazer não deu certo, que não era o momento, né? Eu acredito. A gente falava sobre a questão da tua conversão, né? Sobre a questão de tu ter. E tu até comentou agora também de ter. Imaginava ser uma coisa, né? E no E final. era outro. E era outra, né? Fala mais pra gente sim, sobre essa questão, porque existe Assim, muito dentro da igreja hoje em dia, é isso aí, né? sim. Eu tinha em mente que o erro era somente esse, sabe? Era fumar, beber, ir para festa. Para mim, erro era isso. E quando eu cheguei na igreja, que eu conheci o Evangelho de Cristo, eu pude entender que o erro não é só isso. Eu não bebia, não fumava, não ia para festa, né? Que nem dizia aquela música antiga lá, não bebe, não fuma, não foge, né? Mas, porém, eu tinha vários outros erros. Eu tinha vários outros erros. Eu era explosivo, muito explosivo dentro de casa. Eu falava palavrão, imoralidade. Então, quando eu entendi isso dentro do Evangelho, que eu estava em pecado, eu me derramei nos pés do Senhor e eu pedi perdão. E isso gerou uma mudança no meu caráter. Que a palavra Evangelho ela é sinônimo de mudança. Não existe alguém dizer assim, eu sirvo a Jesus se não tem mudança nenhuma na vida da pessoa. E aqui eu entro também num outro detalhe, que Jesus não chamou a gente para ser só frequentador de igreja, né? Isso aí é um público que é espectador, e ele não chamou a gente para ser isso, né? Um público para assistir, ele chamou a gente para se envolver. Tu vê que até na multiplicação de pães e peixes, Jesus que obrou o milagre, mas ele entregou para os discípulos distribuir. E o milagre ia acontecendo na medida em que eles distribuíam para o povo, né? Então, tudo que o Senhor coloca na nossa mão é para que a gente venha multiplicar para o reino e somar para ele. E eu entendi isso. Eu cheguei diante de Jesus e quando eu tive um encontro com ele, eu fiquei como que um espelho aqui. O Senhor na frente e eu aqui. E quando a gente se encontra com Jesus, a gente aprende que ele revela quem ele é e quem nós somos. Aí diante dele eu percebi que
Eu era tão pecador quanto quem bebia, fumava e ia para festa. Eu estava com o coração sujo. O exterior aqui estava perfeito, mas por dentro eu estava sujo. E me constrangeu o fato dele ter morrido no meu lugar pelos meus pecados, né? E aí eu estava até comentando contigo sobre isso, e a gente tem que ter em mente isso. Para chegar diante de Deus, nós temos que ter duas coisas. Foi o que tornou Davi o homem segundo o coração de Deus. A gente tem que ter a intensidade e a sinceridade. Tu vê que Davi, quando ele foi errar, até para errar ele foi intenso, ele fez tudo que não devia. Só que ele também foi intenso quando ele voltou. Sincero e intenso, né? Ele alcançou a misericórdia e favor de Deus. Então, é isso aí que faz a diferença, né? A gente estava comentando sobre a diferença do pecado e da iniquidade. E tem um detalhe bem interessante na Bíblia. Deus, ele nunca teve problema com um pecador que se arrepende. Ele sempre teve problema com quem acha que não tem pecado e não precisa se arrepender, né? Esse é forte. Essa é a realidade. Ó, qual era o maior embate de Jesus da época? Não era com os fariseus? Quem Sim. eram os fariseus? Os crentes da época. É os que eles se diziam mais santos, né? Pegaram a mulher no erro, no adultério, e o que eles disseram? A lei obriga a matar ela em pedrada. Só que eles analisaram o erro do outro e não analisaram o deles. Eles eram tão pecador quanto ela. O problema é que o pecado dela estava exposto, o dele estava escondido. A maldade no coração, querer julgar ou apontar o dedo, né? Fala sobre ser poucos caiados. Sim, a Bíblia diz que o próprio Cristo disse assim: esse povo aí, eles me honram com os lábios, mas o coração deles está totalmente distante. Então, eu entendi isso aí, ó. Existe uma diferença entre o pecado e a iniquidade. O pecado, ele faz uma separação, né? Pecado, o que é pecado? É a separação do homem com Deus. Só que o que realmente separa de Deus não é só o pecado. A Bíblia diz em Isaías que é os nossos pecados, as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o Senhor. Aí a diferença entre o pecado e a iniquidade, ela tem um muro de distância, ela tem uma quilometragem de distância, né? O que é o pecado? Pecado é aquilo que desagrada a Deus. É sair do centro da vontade. Isso aí é pecado, certo? Pecado, ele é um erro que eu cometo que me afasta de Deus, mas que eu entro logo em consciência e o Espírito, ele me convence. A Bíblia diz que o Espírito é quem convence o homem, né? Não é o Do homem mesmo. pecado, da justiça, né? Então, é o Espírito que convence. E aí, quando a gente peca, o Espírito nos constrange. Nos constrange ao quê? A pedir perdão. Porque só alcança perdão quem pede, né? Então, a iniquidade, ela já é diferente. O pecado, mesmo sendo errado, o Espírito te constrange e tu chega a se arrepender. Foi um erro. O problema da iniquidade é que a iniquidade, ele é um erro que você pratica ele consciente e não tem intenção nenhuma de se arrepender, né? A gente tem um negócio de dizer no meio do povo evangélico, dizer assim, pequei por acidente. E a gente tem que ser sincero o suficiente para entender que não existe isso. Não existe acidente. Não existe. Acidente é você caminhar aqui e pegar uma topada pro teu dedão não subir, né? Tu não projetou. Mas 3 segundos antes de pecar, você projeta como vai ser o erro. Não tem para onde correr. Se é uma pessoa explosiva, o cara tá te fazendo raiva aqui, tu olha e tu mira e tu ainda pensa assim, vou dar no lado direito, né? É E verdade. você bate, você projeta. Então, não existe esse negócio, pequei por acidente. Você pecou porque você cedeu uma vontade da carne. Aí o que tem que acontecer? Quando eu peco, eu tenho que ser sensível o suficiente para deixar o Espírito me constranger para pedir perdão, Certo. né? Então, aqui é o primeiro passo. A gente tem que reconhecer. Essa é a sinceridade, né? Então, o que diferencia, o Cristiano, a pessoa que tá no erro e a pessoa que se arrepende é isso, né? A pessoa Pecado é reconhecendo. iniquidade. Tem que reconhecer. Reconhecendo. Tem que reconhecer. A gente não pode ser fingido diante de Deus, né? Não existe negócio de pecadinho, pecadão, né? Pecado é pecado. E a Bíblia diz que
todo pecado ele tem que ser confessado para que ele seja perdoado. Não existe pecado perdoado se ele não foi primeiro confessado. E é com a boca que a gente faz isso. Cara, uma coisa assim, muito interessante nessa questão que a gente tá falando é que dentro da igreja hoje como falo mesmo, existe essa, acho que não sei se eu posso dizer, polarização de pecado, que as pessoas, um exemplo elas falam do homossexualismo como se fosse algo diferente de alguém por exemplo, tem um vício de falar dos outros, por exemplo, tem a língua solta, né? Sendo que só porque o homossexualismo é uma coisa. Não é defendendo, né? Que a Bíblia não defende, mas sendo que só porque é um pecado aberto e o outro é encoberto. O pecado, ele é pecado em qualquer lugar, não é pecadinho nem pecadão, pecado é pecado. A diferença é só os graus de consequência dele, né? Por exemplo, quando você projeta aqui, né, na mente. A Bíblia diz que nós pecamos em pensamentos e em atitude, né? A intenção do coração e na atitude, né? Quando, por exemplo, às vezes passa uma mulher ali, você olhou e você pensou, desejou ela. Já errou, já pecou, né? Na mente, a Bíblia diz que você já pecou em pensamento, já adulterou com ela. Só que quando esse pensamento ele se torna real a tal ponto de tu não apenas pensar, mas ir lá e praticar a obra, a consequência da prática dele é muito maior do que o que ficou só no pensamento, né? Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte, né? Só que nós temos que entender que o Senhor ele está aí para perdoar pecado, não é certo? Eu vi até um vídeo interessante uma vez na internet falando sobre Judas, que Judas ele pecou, ele traiu, ele vendeu, né? E em vez de se arrepender, ele teve um remorso a tal ponto de tirar a própria vida, né? Remorso, né? Sim, aí é a diferença do arrependimento para o remorso, né? O que é o remorso? O remorso ele é uma emoção momentânea. Tem gente que até chora, faz aquele show, né? Eu conto sempre isso lá na igreja, testemunho de um homem que toda quinta-feira ele ia lá se reconciliar porque ele tinha bebido e tinha batido na esposa. Mas E onde? conta essa história, né? Mas não É uma foi. história, não foi lá na igreja. Não foi lá, não. Mas conta-se essa história, que o cara foi 3 quinta-feiras seguidas se reconciliar porque ele tinha bebido e tinha batido na esposa. E a pergunta que eu te faço é, ele se arrependeu ou ele teve apenas um remorso? O que é arrependimento? Arrependimento ele é não apenas um pedido de perdão. Arrependimento ele é uma mudança de rota, uma mudança de comportamento. Não fazer A de novo. gente não prova que se arrependeu com a palavra, a gente prova que se arrependeu com a atitude, com a mudança, né? Então é nesse nível aí. Cara, E, Cristiano, uma coisa que o cristianismo traz pra gente é isso, né, cara? Eu tava ouvindo um teólogo muito bem renomado, não sei se tu vai falar do Tassos. Não, esse aí não. Ele fez até um debate sobre o ateísmo, né? Ele contra 25 ateus, eu vi. E ele falando sobre o que o cristianismo trouxe de transformação, né, para as sociedades desde quando o mundo é mundo até agora, né? Que trouxe leis morais, né? Hum. É a religião que mais dá voz mesmo, né? Dá liberdade para as pessoas se expressarem, né? Então eu acredito muito nisso que o cristianismo em si, ele transforma mesmo de verdade uma sociedade, né? Tanto é que quando a gente ouve falar de avivamento, as pessoas falam que avivamento não é ali uma gritalhada, né? Não é uma emoção como nós falava agora. Não é um remorso. Mas avivamento, quando ele acontece em uma cidade, eu acho que tu pode até falar melhor que eu não estudei sobre avivamento ainda. Mas avivamento, quando ele acontece, é uma mudança em uma cidade inteira. Teve até um avivamento em uma cidade, não sei se tu conhece aí, mas lá nos Estados Unidos. Que ele que fecharam bar, fecharam casa, não foi, Da Rua ou Azusa. casas de prostituição. Então, assim, avivamento é isso, né? Ele acontece
mudanças de caráter, quando acontece isso, muda até minha cidade, país. Sim, sim. O avivamento, o que é que caracteriza alguém que é cheio de Deus? Será que é alguém que tem apenas um dom? Alguém que tem apenas um talento? Ou alguém que mostra Cristo na atitude? Que, vamos ser sinceros aqui, ser crente dentro da igreja é fácil, né? É, E Jesus ele não veio para chamar crente. Sejamos bem sinceros, né? Que o fato de crer não te torna de fato um servo de Deus. Sabe o que que a Bíblia fala? Que até os demônios creem que estremece, minha, verdade. né? Uhum. Então o Senhor ele não veio chamar apenas para ser crente, mas para ser servo. E hoje num número enorme, eu estava vendo anteontem uma nota que saiu dizendo que o nosso Acre é o estado que tem mais evangélicos no Brasil. É mesmo, né? Número um. É o estado que possui mais número de evangélicos no país, né? Eu fiquei animado, publiquei no grupo da igreja e eu até coloquei uma nota dizendo assim, que não sejamos apenas evangélicos, mas que sejamos de fato servos de Deus, né? Porque evangélico tem muito. Agora, servo de Jesus, pessoas que exalam e mostram Jesus, tem poucas. Deixa Verdade. eu ver se eu acho a nota aqui para te dizer aqui a porcentagem desse número, né? Tá aqui, ó. A Acre lidera o número de evangélicos no país e tem uma das menores taxas, ainda fizeram comparação com outras religiões, né? Não vou nem citar aqui que é para não dar ibope. E volta. Mas, assim, a gente entende que no nosso meio acontece o que acontecia na época da mulher samaritana, né? Existia uma rixa do povo que achava que era certo isso, que era certo adorar no monte, do povo que achava que era certo adorar no templo, né? De judeus e samaritanos, uma briga religiosa, quando na realidade Jesus veio para dizer para eles: ó, vocês estão muito preocupados com esse aspecto aí de onde se deve adorar. Mas a questão não é o lugar, não é o lugar. Ele disse que o Senhor estava atrás de adoradores que adoram em espírito e em verdade. E esses estão poucos, são escassos. Ele diz que Deus anda à procura de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, se o Senhor está à procura, é porque está em falta. Existem adoradores falsos, né? Nem todo mundo que está dentro da congregação é um adorador de verdade. Queríamos nós que fosse, né? A verdade seja essa, né? Que fosse assim, que todos fossem adorador de verdade. Mas infelizmente eu não sou um crítico do evangelho. Eu sou um crítico dessa religião que adota um sistema e tem que estar dentro do sistema, né? E Jesus ele veio justamente para quebrar todo paradigma de sistema. Ele confrontava os religiosos e ele acolhia os pecadores. Isso incomodava demais, porque a religião da época era uma religião centrada em costume, em dogmas humanos, em doutrinas de homens, né? E Jesus veio apresentando um evangelho diferente. Ele disse: olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. O fato de Jesus sentar na mesa com o pecador era motivo de escândalo para os religiosos. O fato de uma mulher invadir a casa do Simão Curtidor e ir lá para os pés de Jesus incomodava, né? Se ele soubesse quem pega nele, ele ia saber que ela era uma pecadora. Ele disse: foi para ela mesmo que eu vim. Ela está no melhor lugar que era para ela estar, no maior lugar. O pódio mais alto ela chegou onde? Lá no meu pé, né? O melhor lugar, o maior lugar para um cristão estar é nos pés de Jesus. Ela entendeu. Ele chega na casa de Simão, ele não recebe, ele não lava os pés dele, ele não recebe ele com beijo. A mulher vai lá, lava o pé dele com lágrima, enxuga com cabelo, beija os pés dele, unge com óleo. Então tudo é diferente, né? Então a gente vai entendendo aqui que esse evangelho do reino é diferente. Jesus É. ele veio para amar os que não eram amados, para tocar os que não eram tocados, para acolher os que eram rejeitados, era tudo o inverso. A doutrina dos caras era o quê? Errou, mata, né? E a doutrina que Jesus veio dizendo: errou, ainda tem chance, tem vida. Vocês vendo, alguns estão decretando morte, mas eu vim para trás da vida. Então isso aí é o que diferencia tudo. O exemplo que eu sigo
Embora tenha homens que são espelhos de verdade, existem, né? Mas qualquer homem aqui nessa terra, ele está sujeito ao erro, ele pode decepcionar a qualquer momento. Inclusive eu, né? Se eu estou na frente da igreja e tal, mas isso não quer dizer que eu não possa decepcionar alguém. Eu estou sujeito ao erro quanto qualquer outra pessoa. E eu oro todo dia para que Deus não me permita cair. Embora sabendo que eu estou sujeito ao erro como qualquer um outro homem. Eu oro todo dia pedindo para Deus, Deus, por favor, me lembra de onde eu saí. Que não suba na minha cabeça nenhum título, nenhuma consagração, que não suba. Mas me lembra de onde eu saí. E quem chegar aqui, que o Senhor me dê a mesma humildade que o Senhor deu para quem me recebeu quando eu cheguei. Que é para que eu possa acolher. Porque eu vejo assim, Roberto, toda pessoa que chega na casa de Deus, ela chega atrás daquilo que o mundo não oferece. Ela chega atrás de atenção, ela chega atrás de acolhimento, ela chega atrás de uma palavra de consolo, ela chega atrás de um conselho. Eu vejo assim. E foi por isso que eu vim para Jesus. Eu estava perdido, eu não sabia me achar. Quando eu entendi que eu não sabia controlar a minha vida, de Jesus pega aí e controla para mim, que se eu for controlar, que vai dar tudo errado. E é isso aí que faz a gente ir para Deus, né? E eu falo por reino, né? É Hum. evangelho de reino, não é evangelho de prosperidade, de chave de carro, de apartamento. Jesus não veio pregando isso aí, não. Embora que ter os bens materiais da terra não seja errado, mas a gente não pode deixar o amor isso aí nos consumir, a tal ponto da gente esquecer que todas as pessoas são iguais perante Deus. Hoje eu tenho uma consagração de pastor, só que eu não coloco isso aí como me vendo como sendo maior ou melhor do que alguém. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que eu passei para chegar até aqui. E eu reconheço isso todo dia. Eu digo, Senhor, obrigado, porque pela tua graça o Senhor me sustentou. Agora não deixa nunca eu esquecer de onde eu saí. Tu lembra daquela cura lá que aconteceu no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 2? A Bíblia fala que 4 amigos sobem no Ah, telhado, jogam um paralítico lá onde Jesus estava por uma corda, desce ele. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, não era do paralítico apenas, mas deles, né? A Bíblia diz que Jesus disse para ele: perdoados são os teus pecados. Alguém pode dizer assim: e aí, Jesus errou em ter dito isso? Não, ele não errou, porque ele libera 2 tipos de cura. Quando ele diz perdoados são os teus pecados, ele libera a cura para a primeira prisão que havia no homem, que não era só uma deficiência física que ele estava preso, ele estava preso também no pecado. Quando ele libera a palavra dizendo assim, perdoados são os teus pecados, ele joga a primeira quebra de cadeia, que é no espiritual. Aí quando ele disse isso, algum dos religiosos estava perto, eles pensaram, né? Quem é que ele pensa que é para perdoar pecado? Aí Jesus, ouvindo a intenção do coração deles, o que eles arrazoavam, né? A Bíblia vai dizer que Jesus disse assim, ó: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Eu digo a esse homem agora: levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. Entendeu? Aí hum. Jesus libera a cura física dele. Mas a primeira cadeia que Jesus quebrou foi no espiritual. E muitas doenças que tem hoje, ela é reflexo de uma vida espiritual doentia, né? Então, a outra parte bem interessante, que aqui é o ponto da questão que eu te falei, que a gente não permita que um cargo, um ministério suba na cabeça. Jesus olha para aquele homem e diz assim, ó: levanta. Jesus poderia ter dito para ele: levanta, vai para tua casa, pronto. Mas Jesus diz assim, ó: levanta, pega o teu leito. E que era o leito dele? A cama que estava sempre com ele, o lençol, o colchão, não sei o que ele usava. Mas ele levanta, pega o leito e vai. Aí para que levar o leito? Para todas as vezes que ele olhasse, ele entendesse de onde Jesus tirou. Para não deixar subir na mente, né? Então é sobre isso aí. É verdade. E como a gente estava iniciando, tu falou no início desse raciocínio sobre o arrependimento, né? O arrependimento, a remorso e tudo. E
existe assim uma forma assim de a pessoa, como tu já pastoreia, já tem um tempo de pastoreio, né? Por exemplo, tu acha que a pessoa pode estar se enganando dentro da igreja? Existe pessoas se enganando dentro da igreja, por exemplo. Sim, Tipo, às vezes a gente pode se imaginar. Até hoje eu nunca imaginava, cara. Eu sabia que tinha, mas eu não imaginava que tinham tantos que fosse a maioria. Os judeus, né? A uhum. maioria dos judeus não acreditam na ressurreição de Jesus, né? E Na assim, verdade, eles acreditam que Cristo ainda vai vir. isso, eles acreditam nisso e que a única Bíblia é a Torá, que é o Antigo Testamento, né? É uma parte deles, né? Os ortodoxos, no caso, né? Isso. Tô vendo um documentário sobre isso aí. E tanto eles estão no engano, quanto muitas pessoas dentro da igreja mesmo hoje, que já dizem que ter aceitado a Jesus. Sim, sim. Então não engano como, ó. Tu lembra que eu te falei da questão do pecado e iniquidade? O maior perigo na vida de um cristão, Roberto, não é nem quando ele peca. Um dos maiores perigos na vida do cristão é quando ele peca e o pecado ele não causa mais dor nenhuma. Aí é sinal que o espírito ele está longe, entendeu? Porque quando você peca e o erro te constrange, é sinal que o espírito está dentro, porque ele que convence o homem do pecado. Ele acusa a mente, ó, tu errou aí, ó, pede perdão. Volta para praticar a primeira obra. Então ele convence. É perigoso quando o pecado não dói. Quando o pecado não dói, É lepra, né? é um sinônimo terrível de iniquidade. Eu faço consciente, sem dor nem arrependimento nenhum. Então é um perigo enorme. Aí você precisa voltar. Assim, eu quebro meu coração duro aqui, eu preciso voltar. Sabe qual é a diferença do desviado para o afastado? Hum. É que o desviado ele se revolta contra tudo, até contra Deus. O afastado não, ele se afasta do corpo, né, da igreja, mas ele não perde o temor. O temor em que sentido? O temor no sentido de que se alguém chegar para pregar para ele, ele ouve, ele escuta, ele até chora se for possível. Ele só está sem força. Uma hora dessa o Espírito Santo vai convencer ele de vez, vai arrastar ele de volta. Pode ter certeza. Ele se torna um pródigo na caminhada, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem muita gente enganada. Tem muita gente achando que está salvo e quando chegar lá no céu vai tomar um susto. Quando chegar lá em cima vai tomar um susto. O que a Bíblia alerta? A Bíblia alerta que diz assim, ó, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Jesus diz assim, ó, se vocês são de fato meus discípulos, então obedeçam a minha palavra. Obedeçam a minha palavra, obedeçam os meus mandamentos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem, né? Então, existe uma condição de permanência, né? A gente tem que estar permanente no reino. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo permanecer. E tudo que envolve o reino, faça de coração, faça por amor e caia dentro dessa obra, porque a recompensa vem. Eu não estou aqui brincando de pastorear, eu não estou aqui brincando de pregar o evangelho, eu estou fazendo isso porque eu entendi o que Jesus fez por mim. Amor igual a dele eu não vou encontrar em lugar nenhum dessa terra, né? E quando a gente compreende esse amor, ah, um cara apaixonado, ele não faz qualquer loucura, né? Lá na igreja tem um irmão, tem um diácono, tem 59 anos, não vou falar o nome dele aqui não, para ele não ficar constrangido. Ele tem 59 anos. Ele disse para mim, disse, pastor, tu não sabe não. Eu disse, rapaz, no início do meu relacionamento, quando eu estava apaixonado, eu vinha do Pentecoste para cá no remo. De brincadeira. No remo, do Pentecoste, só para ter uma ideia. A gente faz uma loucura. E a gente tem que ter cuidado pro fogo desse primeiro amor não morrer quando se trata do reino. Que a gente só se afasta quando vai deixando esse fogo morrer, né? E o que mantém essa chama acesa? É oração, é jejum, é, é Bíblia, é palavra, né? A palavra principalmente, porque na maioria das vezes a gente vê uma empolgação, por exemplo, vocês trabalham com encontro, a gente também.
E a gente vê na vida dos discípulos que vão para o encontro o quê? Que quando eles chegam É. é aquele gás, é aquele fogo, eu quero servir, eu quero amar o reino, eu quero me envolver e tal. E é ótimo isso. É ótimo isso. Mas a gente tem que saber regar o fogo que recebe lá. Porque ó, a unção, se ela não for regada, trabalhada com oração, palavra, jejum, ela passa. Agora a palavra permanece. A Bíblia diz que passará céu e terra, mas a palavra permanece para sempre. Né? Então, a palavra é o que gera raiz. E muitas das vezes eu digo para você, o que me sustentou foi essa palavra. Muitas das vezes, o que me sustentou foi essa palavra, porque quando eu estava sem força de ir para a igreja, sem vontade de ir para a igreja, essa palavra fluía dentro e dizia: entrega ao Senhor o teu culto racional. E hoje, o que acontece muitas vezes, hoje em dia? As pessoas vão para a igreja com um termômetro espiritual, atrás de medir nível de unção de pregador, de louvor, de culto. Hoje o culto não foi uma benção, porque fulano, e às vezes nem sabe que a palavra está falando só com um. É. Muitas das vezes, estando todo mundo reunido, Deus não vai falar com todos de uma vez. Na maioria das vezes a mensagem é para um só. Então a gente tem que entender isso, a maneira de Deus falar e a maneira de eu buscar a Deus. Se eu for buscar a Deus só quando eu sentir vontade, seja sincero comigo, Hum. tu acha que dá certo? Não pode nada, A não. Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, não é? Então sejamos sinceros aqui, vamos abrir o jogo, que nem diz o outro, né? Se a gente for buscar a Deus só porque eu quero sentir, eu vou cultuar só quando eu sentir no meu coração de cultuar, tá errado. Não tá entregando o culto que é para Ele. É. Que ainda que eu não sinta, eu tenho que adorar o Senhor. Jó sentiu alegria quando perdeu os filhos dele de uma vez. O que ele fez? Ele adorou. A gente vai vendo aí que é tudo diferente. Isso, cara, isso é muito, muito forte, porque É profundo, ó. como a gente tá falando de igreja, de afastamento, né, de tudo isso, existe uma real falta de proximidade com a palavra mesmo, né? Porque, como tu falou, eu achei muito interessante aquele que Jesus fala sobre a palavra permanecer. Sim. Só que eu vou ser sincero contigo, assim. Eu pensava assim de. É claro que eu sei que tem que ler a Bíblia, né? Só que eu pensava que a palavra no meu pensar. Existem vários pensamentos que a gente tem lendo na Bíblia, né? Mas eu pensava que seria. Ela iria permanecer, por exemplo, que ninguém ia acabar com ela. Entendeu? Tipo, a Bíblia ninguém ia acabar. Só que serve justamente pra isso mesmo, né? Pra esse, Joga dentro de nesse sentido nós. de jorrar dentro de nós, Hum? se a gente ler e estudar, né, cara? Sim. Porque existe uma real, um real, como tu falou, a questão das pessoas irem por encontro, a gente vê, né, a gente que já tá há mais tempo, a gente olha assim, cara, só tenta se manter, né? Uhum. Porque a gente vê um fogo ali no início e as pessoas vindo que se afastando, né? Fogo sem E lenha, nem, ele e acaba. nem é culpa de pastor, de irmão, Não, né? A questão é a é que as gente mesmo. pessoas não se interessam mesmo pela palavra de Deus, né? Eu tive um encontro em 2006 e até hoje esse encontro é real para mim. Entendeu? Porque eu vou regando o fogo, jogando lenha, o combustível para que o encontro aconteça todo dia. É oração, é palavra, é jejum, é entrega, é sinceridade, é O encontro é intensidade, todo dia, né? é servindo, é amando o próximo, é perdoando. Paz, eu falo isso para todo mundo. Quer saber o nível de espiritualidade de alguém? Veja o quanto essa pessoa é humana, o quanto ela se importa com os outros. Sabe como é que nós demonstramos que o amor de Deus está em nós? Quando Hum. nós somos capazes de amar o próximo. Não tem para onde correr. Dos 10 mandamentos, quando Jesus veio, ele olhou e estava complicado do ser humano seguir. É tanto que na época dele só teve um que ele encontrou que seguia e não mentiu. O jovem rico. O Senhor já pratica os mandamentos, ele não mentiu. Se ele tivesse mentido para Jesus, Jesus teria repreendido ele na hora. É mesmo. E quando ele fala que já praticava, o Senhor disse: só te falta uma coisa. Mesmo ele praticando, só te falta uma coisa. Se queres ser perfeito, ele diz assim: larga o que tu tem, dê aos pobres e vem e me segue. Aí mexeu no ponto fraco do homem. Porque
Ele poderia já estar amando o próximo. Ele poderia já estar amando a Deus. Mas tinha um amor que pesava na vida dele, que era grande, que era o dinheiro. Não é errado ter o dinheiro, o errado é amar ele mais do que a Deus. E aqui entra um dilema da nossa sociedade. A nossa sociedade ela tá vivenciando um período em que nós estamos amando mais objetos do que pessoas. A gente está fugindo do foco. A gente está amando mais o nosso trabalho do que a Deus. A gente está amando mais o carro do que a Deus, mais a casa do que a Deus. A gente vai colocando outras prioridades. Ontem eu falei sobre isso na igreja, de algumas casas que Jesus entrou e teve mudanças nela, né? E eu mostrei o exemplo da casa de Zaqueu. Zaqueu, em poucas conversas que Jesus teve com ele, alguns estudiosos acreditam que o tempo da conversa foi de cerca de 40 minutos. A Bíblia não diz o que Jesus pregou para ele. Só que antes de Jesus sair da casa de Zaqueu, antes de Jesus ir embora, a Bíblia vai dizer que Zaqueu ele toma uma decisão de dizer assim: Senhor, se eu tenho roubado de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, né? Alguns estudiosos dizem que o tempo da conversa foi cerca de 40 minutos, e outros dizem que ele chegou a dormir lá. Eu sei que uma conversa existiu. E o propósito dessa conversa foi justamente mexer onde precisava ser mexido. Ele mexeu no caráter de Zaqueu, mexeu no comportamento dele. E é isso que Deus faz. Quando ele entra numa casa, ele transforma. Ele transforma o homem, transforma a mulher, ele transforma o filho, né? Então, o objetivo do evangelho é esse, é uma mudança que acontece dentro de nós. Que a mudança do reino, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Como Ele vai o limpando. professor diz, metanoia, né? É uma loucura, é tudo o inverso. É, tu tocou em um assunto que vai gerar muitos outros mais conversas aqui, só que eu queria fazer um anúncio rapidinho aqui, agradecer as pessoas que estão apoiando esse projeto tão maravilhoso, que eu acredito que é, não é, Cristiano? Com certeza. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. A IMA, quero agradecer ao Marcos Mene da IMA aí, loja de tecnologia. A Zincão, loja de construção, tá, gente? Quero agradecer também ao Robson da Zincão aí, muito obrigado. Ajudou bastante no início. Agradecer também ao Juan da Clique, aqui, loja de tecnologia também, aqui no centro de Manso Lima. E quero agradecer também a Inove de internet, tá? Muito obrigado. A outra é a nossa marca aí, a Grape Gold. Então é isso, gente. Seguem eles aí na internet, nas redes sociais. Todos eles são esses nomes que eu falei. E agora vamos continuar. Já nesse assunto já de não saindo do que a gente tava falando, mas já nesse assunto de glorificar, amar, saber diferenciar o que é o material, o que é espiritual, o que é trabalho, o que é. Eu também ouvi um dia desse que eu, cara, me apaixonei demais, ó. Parece uma coisa, quando eu tô pensando em não fazer mais o podcast, né? Que tem várias coisas acontecendo, e eu vejo que o podcast não tá dando resultado financeiro pra mim, né? Aí eu fui assistir um podcast um dia desse sobre é, o trabalho e o propósito, né? Trabalho e o chamado. E às vezes a gente erra em diferenciar, né? Uma coisa da outra, sendo que o nosso trabalho ele tem que estar alinhado com o nosso chamado, né? Com o nosso propósito. E quando eu assisti esse podcast, e cara, eu me apaixonei demais pela forma como como essa mulher, que é dona de uma cafeteria, trouxe o reino de Deus pra dentro do negócio dela, cara. Ela vende Bíblia, Esse é o objetivo. preço de custo no negócio dela. Ela colocou várias versículos, né, dentro do estabelecimento dela. Isso. E uns passam um atendimento top. E aí, cara, entra essa questão do, do fazer com propósito, né? De não amar mais as coisas do que a Deus, né? Sim. Qual que é a tua visão, assim, Cristiano, nesse sentido, assim, do pastoreando até hoje, assim, o que é que tu acha?
O que que a pessoa pode fazer? Porque muitas pessoas podem estar nesse sentido, né? Tipo, de amar mais ao trabalho, né? Se dedicar mais ao trabalho do que a Deus. E eu acho que tu tem uma baixa experiência com isso também, né? Deixa eu falar algo bem forte aqui. Jesus entrou na casa de uma mulher na Bíblia, está registrado no livro de Lucas, que era na casa de Maria e Marta. As duas mulheres estavam lá e Jesus estava na casa. Eu vou começar com isso aqui para tu entender onde é que eu quero chegar. A Bíblia vai dizer que Maria se senta aos pés de Jesus para ouvir o que ele falava. E a Marta começou a fazer tudo, né? Aquela coisa de mulher, normal, né? Chegou alguém, visita, ela vai arrumar a casa, vai tentar mostrar uma boa aparência da estrutura, né? E vai cuidar em fazer a comida, alguma coisa. A Bíblia não especifica o que ela estava fazendo, mas ela se incomodou a tal ponto de dizer: Jesus, tu não se incomoda que eu estou aqui tentando me virar do avesso aqui para trazer uma visão para ti? A Maria está aí sentada no teu pé. E sabe o que Jesus diz para ela? Jesus diz assim: ó, Marta, Marta, por que andas ansiosa e preocupada com o que tem que fazer? Por acaso não escolheu a tua irmã a melhor parte? E essa parte que ela escolheu aqui, de maneira nenhuma será tirada dela, né? E na maioria das vezes a gente está desse jeito aí, a gente está querendo mostrar uma aparência, né, da estrutura, quando na realidade o que a gente deveria estar preocupado era com o que tem dentro, né? A gente deveria estar preocupado com o que tem dentro. Quando Jesus entra dentro dessa casa, ele traz um ensinamento fortíssimo sobre prioridade. A prioridade no momento que ele estava lá dentro não era o trabalho que a Marta estava fazendo. A prioridade naquele momento era que elas parassem para ouvir ele, para ouvir a voz dele. Imagina o privilégio de ter Jesus dentro da tua casa e tu ter o privilégio de sentar no lugar que Maria sentou, nos pés dele, para ouvir a voz dele. Tem preço um negócio desse, né? Mais importante que qualquer casa bagunçada ou arrumada, né? Então, às vezes a gente se apega muito a isso. Eu tomei uma decisão esse ano, na realidade, ano passado, em julho, eu trabalhava de coordenador administrativo na escola. E eu fui fazer uma ministração sobre tempo. E aí, quando a gente vai fazer uma ministração, quando o Espírito Santo nos entrega uma ministração, o primeiro que apanha é o pregador. E aí o Senhor falou forte no meu coração. Ele disse: ó, tu tá tendo tempo para tudo. Tu tá tendo tempo pro teu trabalho, tu tá tendo tempo para se envolver nas coisas da igreja, mas tu não tá tendo um tempo de qualidade comigo. E aí o Senhor me questionou: e aí, tu vai ficar nessa? Ou tu vai de fato me colocar como prioridade? Aí isso aí pesou para mim. Eu não consegui mais dormir em paz nesse dia. No outro dia eu cheguei na escola, cheguei para a diretora. Eu disse: ó, a partir de hoje eu estou decidido. Chegar final do ano, eu vou fechar o censo escolar da escola e eu estou saindo. Tem certeza? Eu digo: tenho. Deus, ele me incomodou. Ele me incomodou para mim ter tempo de prioridade para ele. Então eu estou saindo fora. Tem certeza? Tenho, absoluta. Não vai se arrepender, não. Eu digo: nunca me arrependi quando eu priorizei o reino. Abri mão de uma parte do salário, voltei a trabalhar como vigia, e até é bíblica, a Bíblia diz vigiar e orar. Mas, em contrapartida, estou com mais tempo para fazer a obra, estou com mais tempo para minha família, estou ganhando menos, mas estou vivendo com mais qualidade. Até isso aí está rendendo mais. E não me arrependo nenhuma gota da decisão que eu tomei por amor ao reino, por amor a Jesus. E a maioria das vezes a gente tem que entender isso. Enquanto eu trabalhei lá, eu fiz de tudo para que o Senhor edificasse aquele lugar. Colocava um louvorzinho no celular e tal, né? Um ambiente de oração. Às vezes dá vontade de dar um grito de glória lá dentro da sala. A doideira que a gente passa. Mas vamos pegar aqui para nossa vida. Semana passada agora, no domingo, foi a inauguração do estúdio da irmã, da levita lá da igreja, Natasha. Uhum. Ela me convidou para ir lá e eu fui, né? E ela disse: Cristiano, isso aqui não é apenas um ambiente de trabalho. Aqui tem gente que não vem apenas para cuidar do corpo ou da aparência.
Aqui tem gente que vem também para conversar, para desabafar, para receber uma oração, para receber uma palavra. Então é nisso. Em todo local de trabalho, tu pode exaltar o nome do Senhor. É só colocar ele como prioridade. Em qualquer local. O podcast aqui é um dos exemplos, tá? Isso aqui alcança uma multidão de pessoas, né? E eu acredito que o objetivo de tu iniciar o podcast pode até ter sido uma visão ampla, mas do meio para o fim tu vai ver como Deus vai começar a incomodar para a questão de edificação de vida, porque é uma maneira do evangelho chegar, É, entendeu? sim. E aí tudo começa a fazer sentido. A gente começa a amar aquilo que a gente faz quando a gente coloca Deus como prioridade. Aí, isso aqui para tu, eu tenho certeza que não foi só um investimento, mas tá fazendo isso aqui porque tu também gosta. A É. gente não consegue se manter fazendo o que a gente não gosta. Ainda mais quando não tá entrando. Ainda mais quando no início, assim, A gente principalmente no não vê. início, a gente não vê resultado, né? A gente não, Talvez resultado físico, financeiro, tu não é, tá vendo. mas Mas daqui espiritualmente. para frente, espiritual, talvez já esteja acontecendo, né? É, Sementes estão sendo lançadas. Isso aí é mais importante. E a Bíblia diz o quê? Não junta tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, né? Mas junta tesouro em outro lugar. Que onde está o teu tesouro, está o teu coração. E onde é que está o teu coração? Ele não está no reino. Então tu vai trabalhar para juntar tesouro no reino. E esse aí é o objetivo central, né? E Marta está preocupada com muita coisa. O que tu deveria fazer é fazer o que a tua irmã está fazendo aqui agora. Vem para cá, senta aqui, ouve, né? Vem aprender aqui, vem entender que a estrutura do físico, ela não tem dizer a nada, mas sim o que está aí dentro. É o que está precisando de mudança. Em outras palavras, Jesus queria dizer assim: Marta, tu está muito preocupada em arrumar a casa, está na hora de arrumar a tua vida, né? Está na hora de tu arrumar a bagunça que está aí dentro. é porque às vezes a gente tá preocupado com tudo menos com o interior, né, cara? E aí quando vem acontece as explosões emocionais. Problemas, Todas. ansiedade, depressão. É Nós estamos verdade. vivendo uma geração que está colhendo frutos dessas escolhas, É mesmo. né? De escolherem priorizar suas vontades, de escolherem não, o querer, não ouvir um não. Aí nós estamos com crises. E o Cristiano, e eu acredito assim, cara, que a nossa geração, eu tava vendo que é a geração que é mais preguiçosa, assim, no sentido que consegue, por exemplo, vai conseguir enriquecer mais, por exemplo. Só que é a geração também que tá mais pensando em formas fáceis, né, de, por exemplo, Sim, ganhar dinheiro, enriquecer. Mas é aí que tá a questão, né? Tipo, o se preocupar bastante com essa parte financeira e deixar o Deus de lado, né? quando eu te falei da correria que eu tava assim, ó, eu entrava no trabalho de manhã, 11 horas eu saía, fazia meu almoço, voltava para o trabalho e quando chegava só dava tempo de tomar banho, me arrumar e voltar para a igreja. E o maior perigo da gente, principalmente quem está na obra, e Deus fala muito comigo nesse sentido. O que tem de gente hoje, no geral, dentro do Brasil, que está fazendo a obra para Deus, sem Deus, não está escrito. O que tem de gente hoje subindo em altares e que sabe fazer a liturgia do culto, que sabem como acontece, o que tem de gente hoje que diz assim: eu sou bom, se botar o microfone na minha mão, eu faço acontecer. O que tem de profissionais de altar hoje não está escrito. Homens que sabem toda a liturgia do culto, que sabe fazer o mover, que dizem que é para Deus, só que sem Deus não está escrito. A gente tem profissionais de altares hoje. Deus ele não está atrás disso. Ele está atrás de pessoas que atraem a presença dele para o ambiente. A gente tem que começar a quebrar esses parâmetros de religiosidade, né? E priorizar o reino é uma das formas. Deixar Jesus usar a tua vida. Não é porque tu canta bem, porque tu fala bem, porque tu prega bem.
É porque você disse assim, Deus, eu estou disposto, eu quero que o Senhor faça no meu lugar. Tudo flui natural. E, Tem gente que não tem teologia, que não sabe nem falar direito. Aí pega um mover de Deus, né? e como a gente já falava, tem gente que terceiriza, né, Sim. essa responsabilidade espiritual, por exemplo, para um líder, né, para um Uhum. pastor e se esquece de Tem estar. pessoas aí que tentam forçar a unção. Não está escrito, ó. O vento sopra onde quer, natural. Natural, a unção de Deus ela é natural. Ninguém força ela, ninguém manipula ela. Ninguém manipula. Quando o Espírito quer fazer obra, ele faz. Não precisa nem que ninguém toque, nem que ninguém trisque. Eu vi um vídeo essa semana de uma jovem, ela estava no culto de cadeira de roda, mais de 2 anos sem andar. Também vi aquele vídeo. Viu aquele? Uhum. Ninguém triscou nela, a mulher estava no culto adorando, ela se levantou. Ninguém orou com ela, ninguém pegou nela, ela levantou e foi embora andando. Verdade, cara. Entendeu? Então, é a naturalidade. O vento sopra onde ele quer, o Espírito age. E Deus ainda faz como ele fazia Meu antes, Deus, né? e como faz? Paz, a paz. Eu não sei, eu não sei por que que Deus ele trouxe a gente a conversar sobre esse assunto, porque por mais que a gente não tinha uma linha, né, o Cristiano, desde o início, só que a gente seguiu uma linha que foi o arrependimento, o pecado, pessoas dentro da igreja, Evangelho do Reino. pessoas, pessoas dentro da igreja enganada, né? Então, cara, foi. Isso é Evangelho do Reino. Ó. O que é a base do Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino, ele prega o quê? Arrependimento, salvação, ele aponta para Jesus, para a crucificação dele e para a vida eterna. Não tem por isso é Evangelho do Reino. Não tem como falar do Evangelho sem citar esses pontos. Não dá. É verdade. Para mim, não, para mim, particularmente, é impossível. É porque é o que se resume, né, É cara? no que se resume, a gente vive, né? Todo dia. O arrependimento é algo que tem que ser praticado todo dia. A gente E peca todo dia. pra gente já indo pra partes finais, o que é que. Qual três conselhos que tu daria pra um jovem hoje, pra alguém que tá entrando na igreja? Não, vamos lá. Pra um jovem que já tá na igreja, pra alguém, qualquer pessoa que tá entrando na igreja. E. É isso mesmo, pra um jovem e pra qualquer pessoa que tá entrando na igreja hoje. Rapaz, para quem está entrando, o conselho que eu dou é que entre com o coração aberto e disposto para mudança, para deixar o carpinteiro trabalhar, que ele faz bem feito. Para os que já estão, que continuem e que tragam a consciência que nós precisamos voltar ao primeiro amor todo instante. Pra continuar. Sem essa sede, sem essa fome, não é possível. Sabe, Roberto, nós vivemos uma geração hoje que ela está enquadrada naquele texto bíblico, que a Bíblia diz que Pedro e João iam para o templo e tinha um paralítico lá na porta, né? Ele estava lá na porta e todos os dias alguém ia deixar ele lá e estava lá, né? E ele pedia esmola. E a Bíblia diz que quando Pedro e João vai entrando, ele estende a mão e diz, uma esmola, me dá uma moeda, me dá alguma coisa, o que é que vocês têm? Né? E Pedro olha para ele e diz assim, eu não tenho a prata nem o ouro, mas eu tenho Jesus. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Né? E nós estamos vivenciando uma época hoje em que a igreja em si, ela tem a prata e o ouro. Pode observar, templos enormes, luxuosos. A gente vê aí um grande templo em São Paulo, que eu não vou falar qual é aqui para não dar ibope, mas objetos de ouro, de prata, de mármore, algo luxuoso. Tem a prata, tem o ouro. Aí o problema da igreja brasileira é, e cadê o levanta e anda? Cadê eu tenho Jesus, levanta e anda? Poucos estão carregando isso. Muitos estão com a visão só na prata e no ouro. Só em receber, em colher, mas não estão com a intenção de doar. Não estão com a intenção de estender a mão, de ajudar, de levantar quem está no chão. Aquele milagre foi um milagre extraordinário.
Aquele milagre, ele vem para nos entender, para nos fazer entender qual é o nosso papel. Se tu olhar o texto na calma, tu vai entender que Pedro ele não disse apenas levanta e anda. Vamos, eu posso abrir a passagem aqui? Ah, pode abrir. Deixa eu abrir a passagem aqui que é para tu ver algo que me chama muita atenção. Nessa passagem é que além de dizer eu tenho Jesus, né? Levanta, ele ele fala, ele toma uma atitude. A Bíblia vai dizer aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, quando ele pediu a esmola, né? Aí disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Agora, olha o versículo 7. E tomando-o pela mão direita, estendeu a mão, o levantou. Ele levantou na hora que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. Ele levantou na hora que Pedro disse levanta e anda? Não. Ele levantou como? No versículo 7, e tomando-o pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então aqui a gente tem que começar a entender qual é a nossa função aqui. É ajudar, estender a mão, levantar quem está no chão. Pedro primeiro liberou. Prata e ouro eu não tenho, mas eu tenho Jesus, levanta. Só que não ficou só no dizer levanta. Pedro estendeu a mão e puxou ele para cima. Pedro provocou um milagre na vida daquele homem. Não ficou só na palavra. Teve a palavra e teve a atitude. Ele disse: rapaz, eu pedi para tu levantar, levanta agora. Ele puxou ele para cima, ele provocou um milagre. Então isso aqui é o que nós precisamos fazer hoje. Nós estamos aqui com uma igreja na condição de olhar para alguém que errou, ou que saiu, ou que está longe, e não julgar, mas estender a mão e ajudar a levantar, né? Então é isso aqui que eu indico para quem já está. Continua, mas seja alguém que esteja disposto a provocar milagres, a levantar pessoas que estão no chão. Esse é o conselho que eu dou, né? Isso aqui é reino, é evangelho de reino. A gente está aqui para atrair pessoas para Deus. Glória a Deus, Uhum. cara. E pros jovens de hoje, eu diria, o que eu diria pros jovens? Vós sois fortes. Sim, a Bíblia diz que os jovens são fortes, né? E essa força, eu sei disso porque eu passei, a minha juventude foi na igreja, né? 16 anos, e não tinha tempo nem hora quando eu estava na igreja, na minha juventude, para fazer a obra. Nunca coloquei desculpa, não tenho tempo, não posso, isso ou aquilo. E a gente vê que a nossa geração mudou, né? Eu lembro quando a gente ia, terminava a vigília, nós íamos embora pro monte, a gente ia. Quem a gente topasse no meio da rua, a gente pegava na mão, bora pro monte mais nós, e pronto. E era assim. E a gente vivia unido, cara. O conselho que eu dou para os jovens: se aproximem da liderança da igreja, se aproximem do pastor, se aproximem de quem pode te dar aconselhamento para você crescer na fé. Sozinho é mais difícil, mas caminhando de mãos dadas a gente chega longe. A gente consegue chegar no objetivo correto, né? E colocando em mente uma coisa: me entreguei para Jesus hoje. Paulo vai dizer em Filipenses 3: e eu faço uma coisa só, eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam, da antiga vida, da antiga natureza, e vou avançando para as que estão adiante de mim. Esse versículo eu levo para a minha vida. Posso ter vivenciado o que for, seja de bom ou de ruim lá atrás. Eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam e vou avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Tem um alvo certo, tem um final de jornada, tem uma linha de chegada. E se o Senhor permitir, nós vamos chegar lá, né? Vamos combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Glória a Deus. Essa é a linha de pensamento. Louvado seja Deus. Eu, mais uma vez, quero te agradecer por aceitar esse convite, Cristiano. Louvar a Deus pela tua vida. Márcio Lima precisa de. Eu sempre falo para pessoas que vêm aqui. E é isso, né? Que as pessoas que estão vindo aqui, realmente a Márcio Lima precisa delas, porque tanto sendo empreendedores, como pastores, líderes. Márcio Lima precisa desse tipo de gente que
tá disposto a como é que tu falou que Pedro fez? Provocar o avivamento. Milagres, No caso, seria provocar milagres e também provocar um avivamento, né? Em todas as áreas, tanto na parte financeira da cidade, né? Na parte espiritual, parte moral, que é o que mais uma sociedade precisa, é ter uma moralidade digna, né? Homens dignos, né? Homens que respeitam seus pais, né? Suas esposas, seus filhos. E é isso que a gente quer aqui, trazer essa virilidade para sim. a sociedade, pro homem em si também, para o homem que eu falo é em todo no geral, né? Então, muito obrigado, cara, e louvo a Deus Então, pela sua vida e como você falou, como a gente tá em pé, que a gente cuide sim, para que não para caia, que né? não caia, né? Cuidado. E eu louvo a Deus por você ter vindo, cara. Muito obrigado. Só fazer uma consideração final aqui, que vai também um conselho para os amigos pastores e também para líderes de outros ministérios. Nós estamos aqui para uma missão só. A gente não está aqui para disputar. A gente, todas as vezes, eu sempre penso dessa forma. Todas as vezes que você vê alguém disputando por algo no reino, na realidade essa pessoa ela é imatura. Ela ainda é criança no reino. Ela ainda é muito imatura. Porque quem gosta de competir e de disputar é infantil. Né? Se tu elogiar um menino de 3 anos e tu não elogiar o teu outro filho de 5, o de 5 vai chegar e dizer, pai, e aí eu? Né? Chega para um menino de 3 anos e diz, meu filho, tu tá lindo. Se o outro teu filho estiver perto, ele vai chegar e eu não tô não. Ele vai disputar. Então, a criança, ela disputa. O infantil, ele disputa. O adulto, não, ele se apoia. Ele se ajuda. Nós não estamos aqui para competir quem é o melhor pastor, quem é a melhor igreja. Muito pelo contrário. Eu faço isso lá na igreja, eu indico para todos. A gente ora por todas as igrejas de Manso Lima, por todos os pastores, por todos os líderes, pelos ministérios das igrejas. Eu oro no geral. Eu não oro só pela nossa. Eu não estou aqui para defender uma placa, eu estou aqui para defender um reino. Então, que essa visão venha incorporar, gente. O que tem de igrejas, de pastores que não querem se envolver com o outro, não está escrito. Né? A gente vê uma barreira no município. Então, que a gente venha quebrar isso. No céu não vai ter um lugar só para o assembleiano, só para o batista, só para o adventista. Não existe isso. A gente tem que parar dessa visão denominacional de placa e olhar para uma visão de reino. Aí sim o município vai entender que Jesus é rei aqui, né? Então, quando a gente começar a olhar para isso, tudo vai mudar. O conselho que eu deixo aqui para os meus amigos pastores, para os líderes de ministério, para quem tem algum cargo, algum ministério na igreja é esse. Que a gente tenha humildade suficiente para interceder uns pelos outros e acolher, ajudar. Né? Não falar mal, não bater pelas costas, mas ajudar e pregar o reino, pregar esse evangelho de arrependimento e salvação. O nosso município está precisando ouvir mensagem nesse nível, de arrependimento, de salvação, de mudança de casa, de casamento, de comportamento, de atitudes. E é isso aí que vai fazer diferença aqui. Quando a gente atingir esse nível aí, o povo vai entender de verdade o que é adorar o Senhor. Adorar, chegar para perto, né? A palavra do Senhor vai dizer o quê? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração, né? Então, reconhecimento, coração aqui ligado no reino, vai dar tudo certo. Essa frase eu levo para minha vida, pode estar do jeito que for, vai dar tudo certo. Ah, tudo certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Você que ficou até o final. Com certeza que edificou muito vocês aí. E a nossa esperança em Cristo é essa, que edifique sua vida, que você mude de mentalidade, que você seja uma pessoa melhor. Que nós sejamos uma pessoa melhor. Porque como tu falou também no podcast, quando o pregador tá fazendo a mensagem, a porrada vai vir pra ele. Então, Vai. eu tô sentindo aqui também. Eu com certeza vou tirar. Eu não sou nem doido de só perguntar aqui. Não, porque depois daqui eu vou assistir de novo. Antes de postar. Então a gente recebe muito. E glória a Deus. Uma pessoa eu tenho certeza que já recebeu, que foi eu. E Glória a Deus. assista aí, estamos aqui, né, Cristiano? Eu, Então, obrigado. louvado seja Deus por tudo. E é isso aí. Até a próxima.
Falou, tchau.